levantada como professora das CIAs. E agora? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Diário de uma Prof. CM. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, especialmente para as professoras, aquelas que foram levantadas recentemente para esse trabalho. Fui levantada como professora, e agora? O que fazer? Para onde ir? Como começar? Como ser professora? E para aquelas irmãs que foram levantadas para esse trabalho, que se encontram perdidas, é normal, porque tudo que é novo na nossa vida, às vezes nos causa um impacto, né? Então, eu quero dizer para você que foi levantada recentemente como professora, que você não está sozinha e que seu trabalho não será em vão, pelo contrário, o Senhor ele tem tudo pronto para que você possa servi-lo nessa função. O Senhor ele já tem nos dado orientações e principalmente o Senhor ele nos dá a sua palavra, né? Gosto até de ressaltar o versículo lá em Romanos 12, versículo 7, que diz assim: se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Talvez o primeiro ponto que nós devemos levantar como professoras é que nós devemos ser dedicadas a esse ensino. As professoras, elas são o primeiro contato das classes. Quando nós falamos classe, falamos de crianças, intermediários e adolescentes. As professoras são o primeiro contato das classes com a palavra do Senhor, com a doutrina, com a igreja, enquanto a parte do projeto de salvação, aquela que ouve a palavra do Senhor. As professoras na igreja, elas assumem um papel de responsabilidade espiritual de transmitir aquilo que é a herança, aquilo que é a palavra do Senhor, né? Juntamente com os pais em casa, que têm o papel de cultivar essa herança nos corações, nós como professoras vamos lapidar as revelações, vamos lapidar a palavra na vida ali das classes. O ser professor é ser escolhida pelo Senhor para ministrar a palavra. E essa é uma função muito importante que em alguns momentos a gente pode até deixar desapercebida ou às vezes no dia a dia nós esquecemos da importância que é ministrar a palavra do Senhor. A apostila de orientação das classes, que é um assunto que nós falaremos em outro vídeo, o presbitério ele disponibiliza para as professoras uma apostila de orientação para as classes. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. E essa apostila ela diz algumas características dessa professora. Primeiramente, a professora ela tem que ser grata pelo bem, pela graça de sermos salvos, tem que ser grata pela salvação. Nós que encontramos ao Senhor Jesus, nós temos a salvação em nossas vidas, temos que ser gratas e transmitir essa gratidão, essa alegria às classes. Por quê? Porque eles estão iniciando a caminhada com o Senhor. E eles, mesmo iniciando, eles já têm tido contato com essa tão grande salvação. Nós temos que ter consciência daquilo que é a importância desse trabalho. Nós temos que ser irmãs, servas, sendo jovem, sendo senhora, nós temos que estar integradas no trabalho da igreja. Se é senhora, integrada no trabalho de senhora. Se é jovem, integrada no trabalho de jovens. Nós temos que ter um testemunho nas nossas vestes, um testemunho no nosso jeito de agir e de falar. Por quê? Porque nós somos espelho. As classes, elas olham para as professoras, né? Principalmente, nós temos que conhecer a palavra. O conhecer a palavra do Senhor não é ler um versículo ou ler somente o assunto da aula, não. É ter uma vida de intimidade, de conhecer aquilo que é a palavra do Senhor. É você conhecer a história. É algo muito bacana que eu sempre falo. A professora de classes, ela tem que conhecer a história. Tem que conhecer a história do Velho Testamento, a história do Novo Testamento, os acontecimentos, os milagres de Jesus. Por quê? Porque o contexto histórico ele é muito importante para as classes, para contextualizar a elas, para mostrar a elas o agir do Senhor em toda a palavra. Em toda a história da humanidade, o Senhor ele tem agido no nosso meio, e conhecer a história é mais uma maneira de nós fortalecermos aquilo que é o profético na vida das classes. Os acontecimentos históricos, eu sempre penso assim, que tudo aquilo que aconteceu na história do povo de Israel, nas nossas vidas, nada é em vão. Eu sempre penso, o Senhor ele permitiu que isso acontecesse para que hoje a gente pudesse entender, ter um testemunho, e a palavra é esse testemunho vivo, porque a palavra ela é viva nos nossos corações. Eu já conheci irmãs que, pela limitação de conhecimento e em alguns momentos até um certo comodismo,
deixam de lado essa leitura diária da palavra. E a palavra, ela é o nosso escudo, ela é a base do nosso ensino. O conhecer a palavra do Senhor significa que eu tenho de onde tirar, eu tenho uma fonte de onde tirar água ali de salvação e de onde ensinar as classes a alcançar essa bênção da salvação. Então, conhecer a palavra do Senhor é fundamental para a professora. É um dos motivos, é um dos mecanismos de preparo para um dia ser levantada e é um mecanismo de manutenção do nosso chamado enquanto professoras, que é conhecer a palavra para podermos ministrar esse ensino com qualidade, né? Nós temos que estar integradas no meio do corpo, né, da igreja enquanto o corpo de Cristo. Nós também temos que ser amadurecidas espiritualmente. Ah, mas eu sou apenas jovem. E nada te impede de ser madura espiritualmente sendo uma jovem, né? Ou sendo uma senhora. Ou seja, o amadurecimento espiritual, ele vai vir com a experiência. Ele vai vir com a intimidade de caminhar com o Senhor. O amadurecimento espiritual, ele é fundamental para fortalecer a base doutrinária na vida da professora. Nós temos essa função de levar a mensagem para as classes. E nós só levaremos uma mensagem profunda e profética se nós tivermos uma vida de intimidade com o Senhor. Então, aquela irmã que foi levantada como professora precisa entender que todos esses pontos são fundamentais, mas não são difíceis de nós termos na nossa vida. Por quê? Porque é natural na vida do servo caminhar com o Senhor, é natural na vida do servo, tem que ser natural nós ouvirmos a palavra, nós estarmos integrados na igreja. Outro ponto importante é a professora que foi recém-levantada, ela ter um coração apto, né, e sincero e simples de ouvir os conselhos. Ouvir conselhos de quem? Além da palavra. Conselhos dos pastores, conselhos das irmãs mais velhas, aquelas que são há mais tempo nas funções. Porque muitas vezes são pessoas que tiveram experiências positivas ou até mesmo experiências que não foram tão exitosas, mas que serviram de testemunho, e isso fortalece a nossa fé, né? A fé, ela vem por nós ouvirmos a palavra do Senhor, e o testemunho é um desses mecanismos que nós temos para ouvirmos a palavra do Senhor. Outro assunto é que a professora ela tem que procurar no Senhor alcançar graça diante da classe. Ah, mas como que eu vou alcançar graça diante da classe? Orando, buscando. E aí entra um outro ponto. Nós, professoras, a professora recém-levantada, ela tem que buscar, além dessa vida de intimidade com o Senhor, ter uma vida de oração. Porque em muitos momentos nós seremos as intercessoras por esta classe. A intercessora pelo nosso intermediário, pela nossa criança, principalmente pelos nossos adolescentes que necessitam tanto de um cuidado espiritual. Então, o Senhor, ele quer nos fazer de nós mulheres e irmãos que dão aula para classes de adolescentes, professores maduros espiritualmente e professores de oração, onde o Senhor, ele quer forjar em nós um caráter fiel a Ele. E através dessa vida de oração, o Senhor, ele vai nos transformando, e isso é maravilhoso. Porque a oração, ela tem a capacidade de nos ligar ao Senhor. E quando nós somos ligados ao nosso Senhor, Ele se revela a nós. Outra coisa importante é a professora recém-levantada, ela entender que todo o ensino que é passado para as classes não vem da nossa cabeça ou da nossa invenção. Pelo contrário, tudo é revelado pelo Senhor. A obra pertence a Ele, então Ele vai revelar a maneira com que Ele quer que a obra seja realizada. E nós hoje temos um recurso maravilhoso que é o site da CIAS, né? O Instituto Bíblico ICM, com materiais voltados para as CIAS, né? Então é também um assunto para um próximo vídeo, mas para quem já me acompanha nas redes sociais, no Instagram, sabe que eu falo sempre desse site. O que tem nesse site? No site da CIAS tem todo o material. Tem todos os slides, tem toda a aula escrita, tem todas as atividades semanais, tem a lembrancinha mensal. Ou seja, nós temos à nossa disposição um arsenal de materiais onde nós podemos utilizar neste trabalho. É importante que a nova professora ela se familiarize com este recurso. Por quê? Porque
O nosso ensino na Igreja Cristã Maranata, uma das nossas características é que o nosso ensino ele é unificado. Mas por que ele é unificado? Ele é unificado por conta do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos liga enquanto corpo, Igreja Corpo de Cristo, eu aqui no Mato Grosso, a irmã aí no Espírito Santo, a outra irmã lá no Pará, a outra irmã em São Paulo, independente de onde estiver no país, é o Espírito Santo que nos liga como o mesmo corpo, como a mesma igreja. Então, o nosso ensino ele é unificado e esse recurso ele é maravilhoso porque facilita, sim, a nossa aula, facilita, sim, a nossa atuação enquanto professora, mas principalmente nos ajuda a transmitir uma mensagem preparada pelo Senhor. Esse é um requisito fundamental. Nós devemos nos familiarizar com este recurso que muitas vezes eu percebo que algumas irmãs não conhecem. Então, se você ainda não conhece, acesse o site da CIAS, vou deixar aqui o link para vocês. E é um site maravilhoso. Lá tem recursos, lá tem gestos, louvores, orientações, tem tudo que você precisa para realizar esse trabalho. E outra coisa, a professora ela precisa ter um coração sincero e um coração que ame as classes. O amor às classes, ele não nasce do nada, ninguém já nasce amando ser professora. Não, o Senhor, ele vai construindo em nós esse amor. E é um amor construído pelo Senhor, é um amor genuíno. Então, nós precisamos orar para que nós possamos amar as classes, amar as crianças, amar os intermediários, amar os adolescentes. Até mesmo aquele aluno que faz bagunça na classe. Sim, esse é o que nós temos que amar. Às vezes é difícil a gente deixar o nosso lado racional, o nosso impulso, mas lembra que nós estamos ali, somos professoras lapidadas e transformadas pelo Espírito Santo. E ali nós estamos para transmitir não só a palavra, mas o amor do Senhor através do nosso ensino. E eu quero deixar para vocês uma analogia do perfil do caráter da professora. Eu quero ler a palavra com vocês em Esther, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vaste. Mas o que tem a ver Esther com ser chamada para ser professora? Esther, ela foi chamada para ser uma liderança sobre o povo de Israel. E da mesma maneira, nós, enquanto professoras, nós somos chamadas para sermos uma liderança na nossa classe, uma liderança espiritual. E o Senhor, Ele não nos escolheu por acaso, o Senhor, Ele nos amou dentre todas as outras. Cada uma de nós foi amada dentre todas as outras. Nós somos amadas pelo Rei e, principalmente, nós alcançamos graça do Senhor. Nós alcançamos graça, porque Esther, ela, antes de reinar, ela se preparou para poder reinar. E a palavra fala que ela se retirou para poder se adornar para esse trabalho. E da mesma forma, nós, como professora, nós temos que, muitas vezes, nos retirar das coisas deste mundo, nos retirar de outros focos, para que nós possamos nos adornar naquilo que são as bênçãos e os tesouros espirituais. Outra característica de Esther é que ela ouvia Mardoqueu. Mardoqueu, nós sabemos que profeticamente, na vida da igreja, ele representa o Espírito Santo, e nós, enquanto professoras, nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo em cada momento, em cada aula, em cada oração, em cada preparo que nós fizermos por este trabalho. E Esther, ela foi uma serva do Senhor, levantada para liderar o povo, e através de ouvir a voz do Espírito Santo, o Senhor a escolheu para livrar o povo de Israel. Esther, ela estava atenta ao perigo contra o povo do Senhor. E ela, observando aquele perigo, ela não agiu pelo seu próprio impulso, ela não agiu pela sua própria força, pelo contrário. Esther, ela agiu usando o meio de graça, pelo jejum e pela oração, e foi assim que o Senhor deu vitória ao seu povo. Muitas vezes nós, enquanto professoras, seremos aquelas que veremos os perigos espirituais pelos quais as nossas classes estão passando. Às vezes os pais podem estar desatentos, mas em muitos momentos é dentro da aula, na nossa classe, que o Espírito Santo ele faz com que nós, pelos olhos da fé, possamos ver os perigos que as nossas classes estão passando. E da mesma forma que Esther, ela levantou o povo em jejum e oração, muitas vezes seremos nós que levaremos ao ministério a necessidade de uma busca, de um cuidado, de uma oração pelas nossas classes.
E seremos nós que batalharemos espiritualmente em muitos momentos para que a palavra ela permaneça no coração das nossas classes. Nós somos guiadas pelo Espírito Santo. E para que possamos ser professoras, nós temos que ter sido batizados com esse Espírito tão maravilhoso. E esse batismo ele é fundamental para isso. Por quê? Porque seremos nós que em muitos momentos, através dos meios de graça, através da oração e do jejum, através das madrugadas, através da palavra, seremos nós que batalharemos pela fé no coração das classes. Então, esse é um papel muito importante da professora. Esther, ela foi escolhida, foi amada e ela alcançou graça aos olhos do rei. Ou seja, a serva, a professora preparada e visitada pelo Espírito Santo, com intimidade com o Senhor, ela vai alcançar graça perante ao rei, perante ao nosso Senhor Jesus. E a professora que ela contém graça, a graça que vem do Senhor, o seu trabalho, o seu ensino, ele é exitoso, o seu ensino, ele vem da eternidade. E para finalizar, o rei Assuero, ele colocou Esther como rainha no lugar de Vaste. Ou seja, a professora de classes preparada e levantada pelo Espírito Santo, tem uma vida de intimidade com o Senhor, com os meios de graça, é aquela que vai estar à frente da sua classe. Nenhuma outra rainha, outra coisa vai governar sobre o coração das classes, a não ser a professora escolhida pelo Senhor. É por isso que Esther governou sobre o povo e foi colocada no lugar de Vaste. Por quê? Porque Esther, ela se tornou referência, ela alcançou graça do Senhor. E é isso, a professora preparada e usada pelo Espírito Santo, ela será colocada no lugar de todas as outras coisas do coração das classes. Ela será autoridade espiritual, ela será aquela que governará a sua classe, guiada pelo Espírito Santo através dos ensinos da palavra do Senhor. Então eu quero deixar a você, que foi levantada como professora, uma palavra de esperança, para que você ame esse trabalho e para que você possa se dedicar a esta nobre função, que é servir ao Senhor, que é transmitir o ensino das classes. E que o Senhor ele possa trabalhar no seu coração e te moldar a cada momento. E que esse trabalho das classes seja um caminho de grandes experiências e um caminho de grandes testemunhos da presença do Senhor. Então é isso. Finalizo por aqui esse nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. Peço a sua ajuda para que a gente possa fazer esse trabalho crescer. Assim como você que é nova por aqui, esse universo também é novo para mim. Então eu peço a sua ajuda, ok? Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te prospere neste trabalho e deixe aqui nos comentários os testemunhos que você tem como professora de CIAS. Que o Senhor abençoe, a paz do Senhor Jesus.